Sabe aquela ideia de inteligência artificial na guerra que a gente sempre viu nos filmes? Então, pode esquecer. A gente não está mais falando de ficção científica. Hoje o papo é sobre uma realidade que já está, agora mesmo, mudando as regras do jogo na segurança global. A IA deixou de ser só uma promessa para se tornar uma força que está transformando a defesa militar. E a gente vai entender direitinho como. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Na prática, como é que a inteligência artificial está redefinindo a guerra? A gente está falando de um leque de coisas, desde um piloto treinando combate com realidade aumentada até decisões cruciais sendo tomadas em uma fração de segundo no campo de batalha. O impacto é imenso, e é esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Tá, mas só para a gente alinhar o raciocínio, o que a gente quer dizer com IA nesse contexto militar? Porque, olha, não é só sobre robôs, não. Pensa em sistemas super complexos, tipo drones que operam sozinhos, e também em plataformas de software, verdadeiros cérebros digitais que conseguem analisar um volume de informação que é humanamente impossível de processar. Tudo isso para dar mais clareza e suporte tático. É, no fundo, a combinação perfeita de autonomia com uma inteligência de dados absurda. E para a gente entender esse cenário todo, que é bem complexo, vamos por partes. Primeiro, vamos conhecer as novas potências que estão chacoalhando o setor. Depois, a gente vê como os gigantes de sempre estão correndo atrás para se adaptar. Aí, abrimos o mapa para dar uma olhada na corrida global pela supremacia IA e, por último, uma conexão com o mundo civil que, olha, pode surpreender. A primeira grande onda de mudança vem de um lugar que talvez pouca gente esperasse. De empresas que, sei lá, 10 anos atrás nem sequer existiam. É isso mesmo. A gente está falando de startups ágeis que já nasceram com a inteligência artificial no seu DNA, sabe? Elas foram projetadas do zero, já pensando em resolver os desafios de defesa do século XXI. E o mais interessante aqui é que cada uma tem a sua especialidade. A Shield AI, por exemplo, foca no hardware autônomo, nos drones que vão junto com as forças de elite. Já a Anduril cria uma espécie de teia de defesa inteligente para detectar ameaças. E a Palantir? Bom, a Palantir é basicamente o cérebro da operação, analisando dados para o Pentágono e para a OTAN. O ponto é o seguinte, juntas, elas formam um ecossistema de inovação tão rápido que as empresas gigantes, bem, elas estão suando a camisa para conseguir acompanhar. E olha só que exemplo incrível de como essa inovação funciona na prática. Pega o caso da Red 6. Imagina a cena. Tem um piloto num caça de verdade, voando de verdade. Mas, quando ele olha pela cabine, ele vê inimigos virtuais, projetados ali com realidade aumentada. E o mais impressionante, esses inimigos são controlados por uma IA que reage de forma totalmente imprevisível. Isso é um nível de treinamento que, sinceramente, era impossível até ontem. É super realista, seguro e, ao mesmo tempo, de uma complexidade absurda. Mas é claro que essa revolução não está sendo feita só pelas startups. Com essa nova onda de inovação, os gigantes da indústria de defesa, aqueles com plataformas lendárias, foram obrigados a reagir. A história deles agora é sobre adaptação. É sobre como integrar essa nova tecnologia para simplesmente não ficar para trás. E essa integração vai fundo, não é só um detalhe. A Lockheed Martin está colocando IA direto nos seus caças. A Northrop Grumman usa a tecnologia para juntar informações de vários sensores e criar uma imagem única do campo de batalha. A Raytheon aplica a IA para prever falhas em equipamentos antes mesmo que elas aconteçam. O ponto-chave é o seguinte, a IA não é mais um upgrade. Ela está se tornando o sistema nervoso central que comanda as armas e os equipamentos militares mais avançados do mundo. Só que essa competição entre startups gigantes não se limita aos Estados Unidos. É preciso ampliar o nosso olhar, porque o que a gente está vendo é uma verdadeira corrida tecnológica global, com novos e importantes jogadores aparecendo para desafiar o domínio americano. E o exemplo mais claro disso é a Helsing. Ela é vista por muitos como a grande resposta da Europa nesse campo da IA para a defesa. É quase um símbolo do esforço do continente para não depender de tecnologia estrangeira e conseguir desenvolver suas próprias capacidades. E a Helsing tem um foco muito nítido. Nascida de uma colaboração entre Alemanha, Estônia e França, ela se especializou em software de IA para sistemas aéreos. E o objetivo final deles é bem ambicioso: dar a plataformas europeias, como o caça Eurofighter, um nível de autonomia em combate que seja movido por uma inteligência artificial de ponta. E agora, a gente chega na parte final e talvez a mais surpreendente de toda essa análise. Aquela ideia de que existe uma separação bem clara entre a tecnologia que a gente usa no dia a dia e a tecnologia militar, essa ideia está ficando cada vez mais ultrapassada. Essa fronteira está literalmente se apagando. Porque os atores que estão moldando esse futuro não são só
aqueles que constroem jatos e mísseis. Tem um outro grupo de empresas, muito mais familiar para todo mundo, que entrou de cabeça nesse cenário. É isso mesmo que está na tela. OpenAI, Anthropic, XAI. As mesmíssimas empresas por trás dos chatbots e geradores de imagem que todo mundo está usando, agora também têm um papel na defesa. Isso mostra que a IA de ponta se tornou uma tecnologia de uso duplo, fundamental tanto para o mercado civil quanto para a segurança nacional. Mas calma, os papéis são diferentes e essa distinção é muito importante. As empresas de defesa tradicionais constroem o hardware e o software específicos para cada missão. Já as empresas de IA civil, por outro lado, fornecem os modelos de inteligência artificial de propósito geral, que podem ser contratados e adaptados por órgãos como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para analisar dados e apoiar decisões. É uma colaboração de especialistas. No final das contas, tudo se resume a esta ideia. A inteligência artificial não é mais um acessório, sabe? Não é uma ferramenta secundária. Ela se tornou um novo centro de gravidade, o eixo em torno do qual a estratégia, a tática e a tecnologia militar moderna agora estão girando. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. À medida que o código toma decisões em milissegundos, decisões que podem ser de vida ou morte, a quem cabe a responsabilidade final? Essa não é só uma questão técnica, é na verdade o grande dilema que vai definir os contornos da guerra na nova era da inteligência artificial.